Quando falamos de creepypasta, rapidamente surgem dois nomes em nossa mente, que no caso é o Slenderman e o Jeff the Killer, talvez os dois personagens originais mais conhecidos que surgiram através de histórias de internet. Todo mundo que consome internet frequentemente há um tempo já ouviu falar nesses dois, e suas histórias até que são bem documentadas até certo ponto. É um conhecimento bastante difundido que o Slenderman surgiu em uma competição de manipulação de imagem promovida no fórum Something Awful, feito por um cara chamado Victor Surge, sendo essa imagem a sua primeira aparição. E o resto é bastante conhecido, já que o personagem ganhou uma popular série de internet chamada Marble Hornets, que possui milhares de views no YouTube, diversos jogos e até um filme hollywoodiano. Pode-se dizer que o Slenderman é um personagem muito bem estabelecido e com uma certa relevância até os dias de hoje. Mas e o Jeff the Killer? Bem, o Jeff the Killer é um personagem bem mais controverso, digamos assim. As creepypastas no geral se tornaram uma espécie de piada ao longo dos anos, principalmente as mais antigas. E pelo menos ao meu ver, o Jeff the Killer é o alvo mais constante dessas piadas, por várias razões diferentes. Uma delas é a sua fandom, que adora criar fanfics questionáveis do personagem, além de criar uma família inteira para ele, sendo que o Jeff tem uma namorada e um cachorro aparentemente. E outra é justamente a própria história original, que parece ter sido escrita por um adolescente em uma fase meio Sasuke da vida. E meio que a história do Jeff the Killer é tratada hoje apenas como uma história datada com uma fandom esquisita. Porém, algo relacionado a essa lenda está fazendo muitas pessoas perderem o sono ultimamente. Algo que está diretamente relacionado à imagem mais popular e a qual gerou essa creepypasta. Já que a imagem original do Jeff the Killer carrega um obscuro segredo relacionado à sua origem, sendo que a imagem original pode ser considerada uma mídia perdida. Por isso que no vídeo de hoje nós iremos entender o mistério por trás da origem da imagem do Jeff the Killer. Começando do início, essa imagem se popularizou como uma representação do personagem quando ela foi a imagem usada para ilustrar a creepypasta original, que apareceu em um vídeo postado no YouTube em outubro de 2008 por um usuário chamado Killer Jeff. O vídeo original não se encontra mais disponível, já que ele havia sido derrubado por problemas de direitos autorais. Porém, existe um reupload do vídeo feito em 2014. Contudo, essa não é a primeira vez que essa imagem específica foi postada por esse usuário, já que alguns meses antes, em agosto do mesmo ano, Killer Jeff fez um post no site Newgrounds com a dita imagem, no qual ele mesmo dizia se tratar de uma foto sua. E por muito tempo, essa era a real origem dessa imagem, apenas um adolescente tentando criar uma história de medo para a internet. Porém, mais recentemente, muitas pessoas começaram a discutir a real origem dessa imagem e como ela foi feita. Se acreditava que a imagem, assim como praticamente tudo na internet, havia surgido no 4chan. Havia um relato que dizia que a imagem era feita com base em uma print tirada de uma live de uma mulher que fazia transmissões ao vivo em um site chamado Stickam, que no caso era um site de lives conhecido pelo conteúdo adulto bem popular durante a primeira metade dos anos 2000. E a tal mulher, de acordo com o usuário que afirmava ter visto a imagem original, se lembrava dela como uma mulher não muito atraente, além dela aparentar ser uma pessoa autista. E a sua aparência fez com que alguém tirasse uma foto de uma das suas transmissões. E também, de acordo com esse relato, a imagem foi postada em um board do fórum, onde a pessoa que postou a foto tentou fazer uma espécie de roleplay, tentando se passar pela garota na foto, perguntando aos outros usuários se eles a achavam bonita, além de pedir que eles tornassem a sua foto mais atraente de alguma forma, o que fez com que vários usuários começassem a editar a imagem, a tornando cada vez mais grotesca e repugnante, até que uma das versões foi popularizada como a foto do Jeff the Killer. Essa história de certa forma se cruza com outro rumor acerca da real origem da foto, e ela envolve uma mulher que supostamente se chamava Katie Robson, que assim como a história dita anteriormente, também publicou uma fotografia sua no 4chan no final de 2008.
perguntando o que achavam de sua aparência, o que levou os usuários do fórum a fazer edições com a sua foto até chegar na foto do Jeff the Killer, o que acarretou que no dia seguinte a ela ter postado a sua foto em um dos boards, uma pessoa que alegava ser a irmã de Katie noticiou que ela havia tirado a sua própria vida por causa do bullying que ela havia sofrido após o post. Porém, após uma investigação, foi constatado que essa história era falsa, visto que não existia nenhum arquivo que comprovasse que tanto Katie e a sua irmã alguma vez postaram no 4chan. Além do fato de a imagem que foi atribuída a Katie, na verdade veio de um site chamado True Christian, no qual era um blog satírico que servia como uma espécie de crítica ao cristianismo. E em um dos posts desse site, o autor faz algumas piadas ácidas com uma mulher chamada Heather White, e a sua foto existe na internet desde meados de 2004, muito antes da história do Jeff the Killer se popularizar. E através de uma entrevista que Heather deu para um canal no YouTube chamado Gag, ela não possui nenhum envolvimento com a história, sendo que ela nunca postou no 4chan. Além de, obviamente, ela estar viva e bem. Outra teoria surgiu no ano de 2018, quando um usuário do Chan postou essa imagem de uma garota, e ele afirmava que a imagem original do Jeff the Killer era outra imagem da mesma pessoa, e por algum tempo de fato se acreditou que essa imagem tinha alguma relação com a imagem da creepypasta. Porém, essa teoria foi derrubada após descobertas posteriores, que logo a gente vai chegar nelas. Porém, essa foto dessa mulher veio de um site bastante estranho, onde há diversas fotos de mulheres góticas, chamado Gothic Chamber. Então, voltando um pouco no tempo, mais especificamente para o final de 2015, o youtuber Scary Twitter fez uma entrevista com o suposto criador da creepypasta, sendo o usuário que fez o primeiro post no Newgrounds. E segundo ele, a foto foi feita com ele tirando uma foto dele mesmo, usando uma máscara de látex branco. E além dessa informação, ele também falou sobre o caso da Katie e também afirmou ser uma farsa. Porém, através de algumas descobertas, a história do criador da creepypasta acabou por ser bastante questionada, e vamos entender o porquê. Isso ocorreu quando foi encontrado no YouTube um vídeo postado em novembro de 2007, onde em 4 minutos e 11 segundos aparece a imagem do Jeff the Killer, o que até aquele momento se acreditava ser a primeira aparição desta imagem. O vídeo em questão é uma recriação de uma lenda urbana japonesa que se popularizou no início dos anos 2000, chamada de NNN Special Broadcast, que se pode ser considerada também o primeiro analog horror da história. A lenda conta de uma estranha transmissão de TV que apareceu às 2h30 da manhã em uma rede de televisão logo após toda a programação ter sido encerrada, onde uma frase aparece dizendo "o sacrifício do amanhã", sendo seguido por diversos nomes de pessoas que, de acordo com a lenda, sofreriam alguma tragédia no dia seguinte. Este vídeo em específico foi encontrado através dos esforços do subreddit e do Discord criados para auxiliar na busca da imagem original. E este achado redirecionou as buscas para a internet japonesa, visto que era bem provável que a real origem desta imagem tivesse vindo de lá. O que levantou a teoria de que a imagem queria representar de início uma popular lenda do folclore japonês chamada Kushisake Onna, ou a mulher da boca cortada em português. E a lenda conta a história de uma mulher que anda pelas ruas sozinha, carregando uma tesoura e com uma máscara cobrindo uma grande cicatriz presente em sua boca. E ela aborda pessoas a perguntando se ela é bonita. Caso a pessoa diga que não, ela é morta, mas caso a vítima responda que sim, a mulher retira a máscara mostrando a sua cicatriz. Logo em seguida, ela irá fazer a mesma pergunta novamente. Caso a vítima volte a responder que sim, a mulher irá usar a tesoura para fazer uma cicatriz igual a dela na pessoa. Essa teoria até que faz muito sentido, já que a imagem mais conhecida do Jeff the Killer aparenta ter a dita cicatriz em sua boca. E um tempo após essa descoberta, foi encontrado a de fato primeira aparição dessa versão da imagem. Ela foi postada em um site japonês chamado pya.cc, postado por um usuário chamado Sr. Omega Volt em novembro de 2005, 2 anos antes da aparição da imagem naquele vídeo descrito anteriormente. E quando é analisado o ECIF dessa imagem, que é basicamente as informações gravadas nela, se descobre que o nome dado à imagem era
prettyface.jpg, um nome que até reforça a ligação da imagem com a lenda japonesa dita anteriormente. Mas essa ainda não é a primeira aparição de uma imagem relacionada a esse caso, mas dessa versão, já que a primeira versão da imagem foi postada pela primeira vez na internet em julho de 2005, em um outro fórum também do Japão, que no caso, essa é a versão, sendo a atual considerada a primeira aparição de uma versão ainda inicial do que viria a ser no futuro a foto do Jeff the Killer. E essa primeira versão da imagem é levemente diferente da sua versão mais famosa, principalmente na parte dos olhos e da boca, e acredita-se que os olhos da primeira versão vieram de uma foto de um Mr. Potato Head, como pode ser visto nessa comparação. Esta imagem foi postada diversas vezes ao longo dos meses e em agosto ela recebeu o nome de Prettyface. E em 8 de setembro do mesmo ano, um usuário conhecido como Mr. Holland, também conhecido como Miyama, postou a foto no fórum com o nome de White Powder, ou pó branco em português. Este usuário é bastante importante para a busca, pois alguns dos seus membros encontraram seu perfil no Twitter e entraram em contato com ele. Miyama afirma que a imagem veio de um print de um vídeo que circulou em sites japoneses no início de 2005, onde uma mulher asiática de meia idade com uma pele bem pálida é filmada em um quarto escuro e à medida que o vídeo corre, ela aproxima o seu rosto contra a câmera, e meio que esse vídeo se tornou um meme dentro desses fóruns. Porém o vídeo, ou sequer qualquer imagem do mesmo, desapareceu da internet e não se sabe se há alguém por aí que possui esse vídeo salvo. Não há confirmação se esse vídeo realmente existiu ou não, já que as provas que levam a ele são bem escassas. Então o que resta é acreditar nesse relato. Há também rumores de uma terceira versão da foto que surgiu na mesma época da primeira versão. Nela, segundo os relatos, mostra Jeff ao lado de uma banheira suja segurando um pedaço de carne, e também é descrito que ele possuía dedos longos. Porém é quase certo que essa imagem nunca existiu, visto que um usuário do 4chan admitiu que ela era apenas uma piada. E esse, infelizmente, é o fim da linha. A busca ainda continua e praticamente todos os dias novas pistas surgem. Existe muito mistério relacionado a essa imagem, não só sobre a origem da foto em si, mas de coisas como a forma na qual o autor da creepypasta teve acesso a essa imagem e o porquê dele ter dado essa versão tão diferente da qual foi posteriormente descoberta. Há uma teoria de que em algum momento a imagem se tornou conhecida pelo público ocidental pelo 4chan, mas não se sabe ao certo se esse é o caso. E junto da popularidade dessa busca, diversas fotos surgiram alegando ser a imagem original, mas é claro que todas elas são falsas e talvez sejam pessoas apenas tentando atrapalhar as buscas. E é isso. O que você achou dessa história? Você já se perguntou qual era a real origem da imagem do Jeff the Killer? Deixa aí embaixo nos comentários. Infelizmente não existe uma resposta definitiva no momento. A fonte de uma imagem que, querendo ou não, assustou uma geração permanece até agora um mistério. Até a próxima.